quero convidá-los todos, por favor, a abrirem as suas Bíblias no livro de Deuteronômio e que atentem para a leitura do texto do capítulo 6, versículos 4 a 6. Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 6. Peço que me acompanhem em oração, porque nossa meditação de hoje ela é inversamente proporcional ao tamanho do texto. Então, eu vou trabalhar duro aqui para não estender demais o nosso tempo, mas é um texto tão rico que traz para o coração da gente o desejo de falar muito sobre ele. Então, que Deus nos ajude. Veja só o que diz o texto: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Oremos. Senhor, nós estamos diante da tua palavra e rogamos que o teu Espírito fale conosco por meio dela, para a glória do teu nome, para o nosso bem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Há frases que atravessam o tempo e que se tornam muito grandiosas, a ponto de, quando as ouvimos, nós rapidamente as associamos ao seu contexto maior. Por exemplo, independência ou morte. Os irmãos sabem, esta é a frase que marcou no dia 7 de setembro de 1821, o grito do Ipiranga, da independência do Brasil. Mas há outras. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados. E aí os irmãos que gostam de literatura já saberão o restante do texto e se lembrarão que estas são as palavras iniciais dos Lusíadas de Camões. Na antiguidade, há uma palavra única que ficou registrada como sendo a marca de uma grande descoberta: Eureka! Arquimedes, um matemático, filósofo, ele então teria expressado essa palavra porque finalmente chegou à resolução de um cálculo que no qual ele vinha trabalhando. Nas escrituras nós temos algumas das frases muito marcantes que rapidamente associamos ao texto bíblico. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Até mesmo quem não abraça a fé cristã ou a fé judaica conhece esse texto e o associa rapidamente à Escritura, ao Salmo 23. São expressões que se tornaram icônicas, porque condensam nas suas palavras ideias profundas, às vezes identidades inteiras e contextos que nós reconhecemos de modo imediato. E é nesse patamar, mas de uma maneira talvez ainda mais elevada, que nós encontramos talvez as frases mais repetidas da história das Escrituras. Surpreendentemente, talvez para nós, da fé cristã, porque esta frase que nós lemos aqui no livro de Deuteronômio é a frase do coração também da fé judaica. Ouve, Israel, ouve, Israel. Não é apenas a declaração de fé do povo judeu, mas é a síntese da própria identidade do povo judeu. É a afirmação de que há um só Deus e que ele deve ser amado de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo entendimento. Então, a Shema, que é a palavrinha hebraica para ouve. Quando você ouvir a expressão Shema, isso significa ouve.
A Shema é a força de todo o livro de Deuteronômio. É em torno dessas palavras que nós lemos que o livro inteiro de Deuteronômio se revolve. Para entendermos por que Deus entregou essas palavras. Então pode ser de boa ajuda a gente passar pelo comecinho do livro. Porque ali, nos primeiros versículos de Deuteronômio, nós entendemos a razão de ser dessas palavras que aqui estão. Deixa eu dar um pouco de contexto para vocês então. Imagina só, nós aprendemos quando lemos Deuteronômio que 40 anos depois do livramento do povo de Deus do Egito, lá no deserto, Deus resolve renovar a sua aliança com o seu povo. Agora, 40 anos depois, o povo estava pronto, finalmente. O povo estava prestes a entrar na terra que Deus havia prometido. Moisés vai passar o bastão para Josué, para a nova geração. Mas ele ainda tem uma tarefa muito importante a ser realizada. Ele precisa lembrar os israelitas que havia algo muito importante, aquilo que era mais importante de tudo quanto Deus havia entregue ao seu povo, de toda a revelação que Deus até então havia dado, há algo muito importante que o povo precisava lembrar. Quando a gente lê no capítulo 1, no verso 5, o texto diz assim: além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar a lei de Deus, dizendo: o Senhor nos falou no Horebe. E é assim que ele começa, então, o livro de Deuteronômio. Imagine a cena: 40 anos depois do livramento do Egito, do livramento do Mar Vermelho, das pragas, da entrega da lei, do maná, das codornas, das vitórias e também das derrotas do povo no deserto. Moisés, já idoso, no alto dos seus 120 anos, recebe da parte de Deus uma última missão: contar de novo a mesma história que eles mesmos já haviam vivido e testemunhado, e ainda mais, entregar mais uma vez a palavra da lei para o seu povo. Deuteronômio, então, é uma explicação da lei de Deus. Todo o livro de Deuteronômio é uma explicação e ainda mais é uma aplicação da lei de Deus. Mas é uma aplicação paternal, amorosa, em que os principais elementos da lei de Deus são trazidos mais uma vez na renovação da aliança de Deus com o seu povo, para que o seu povo se lembre dos grandes feitos de Deus e para que ainda mais o seu povo seja chamado a expressar o seu amor por Deus. Então Moisés começa a explicar a lei. É isso que ele faz no livro de Deuteronômio. Ele explica. E o começo da explicação da lei de Deus por parte de Moisés é chamar o povo todo a amar a Deus. É assim que ele vai resumir a lei. A lei é resumida no amor a Deus. O nosso trecho aqui da Shema é o resumo precioso do que significa, em essência, a nossa vida com Deus, a vida do povo de Deus junto do povo do próprio Deus. Um autor chamado Matthew Henry, ele diz assim: na Shema temos uma confissão de fé, em que confessamos o Senhor, o Deus vivo e verdadeiro, um só Deus, e dizemos que não precisamos de nenhum outro. Deus é a fonte suficiente da felicidade e é aquele que nós devemos adorar. E ele segue dizendo: o que Deus pede de nós não é apenas uma obediência formal, mas um amor sincero, que não se esconde em palavras vazias, um amor forte, que entrega tudo a Deus, tudo que é nosso, nós entregamos a Deus, um amor inteligente que nasce de um coração e de entendimentos instruídos pela lei de Deus, um amor inteiro, íntegro, que responde à unidade de Deus com um coração indiviso, é a entrega total a Deus. E com essas palavras, Matthew Henry ajuda a gente a entender o que a Shema significa.
Eu queria, então, refletir com os irmãos um pouquinho sobre cada uma dessas afirmações da Shema. No verso 4, nós lemos: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, o único Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês já viram o chefe do benefício no Instagram? Já? O sujeito lá do Busca-Busca, o Galela? Já? Já viram? Não é? Abriu aqui em São José dos Campos, né? E tá todo mundo em polvorosa querendo conhecer a loja do Galela, né? Aqueles badulaques. Vou admitir, eu já fui lá, já até comprei umas ferramentas. Tem um monte de badulaque da China ali naquele lugar, né? E eles são mais baratinhos mesmo. Sabe por quê? Porque os chineses, parece que eles entenderam um pouco a lógica da nossa época, aprenderam a fazer o tipo de comércio moderno e barato. Mas esse comércio moderno e barato dos chineses, eles também são produzem um tipo de produto barato, que no final das contas, são imitação de produtos já consagrados e de melhor qualidade. Aliás, o fenômeno dos produtos chineses meio que tirou a graça das lembrancinhas de viagem, porque não importa o lugar do mundo que você for, você sabe que aquilo que você comprou, seja a miniatura da Torre Eiffel, ou seja ali a miniatura do Coliseu de Roma, foi provavelmente produzido por uma criança lá em Guangzhou ou lá em Pequim, ou algum lugar assim. Sabe disso. Isso é diferente, por exemplo, de uma joia feita de uma forma muito exclusiva. Pense nos famosos ovos de Fabergé. São aqueles ovos ornamentados que foram produzidos por Peter Paul Fabergé. Ele era um franco-russo, o pai dele francês, ele nasceu em São Petersburgo, que fabricou essas joias imperiais entre os anos de 1885 até 1917, para que fossem entregues aos czares, aos imperadores russos. Eles eram feitos em ouro, pedras preciosas, esmalte refinado. Cada peça dos ovos de Fabergé escondia uma surpresa muito engenhosa, miniaturas e mecanismos exclusivos. Cada joia dele é absolutamente única, não podia e não pode até hoje ser copiada, e por isso cada uma delas vale milhões, e é escassíssima. Tem menos de 60 peças que foram fabricadas por ele. Não existe mais. E por isso essas peças valem milhões. Sabe por quê? Porque nós valorizamos aquilo que é exclusivo. Deus também valoriza a exclusividade. Eu ouvi com o pastor Gilson a propósito nessa semana, dizendo para um irmão uma coisa que eu achei muito bonita. Ele disse assim para esse irmão: sabe de uma coisa? Nunca houve um outro ser humano como você. Estava falando para esse irmão. E nem jamais haverá outro igual. Sabe por quê, gente? Porque cada um de nós somos uma criatura teomórfica. Quer dizer, nós temos traços de Deus em nós. Sabia disso? Porque nós somos imagem de Deus. O Salmo 8 fala da exclusividade do ser humano em relação a tudo mais que Deus criou. Então você é absolutamente exclusivo. Você é sem igual. Então, Deus quer que nós saibamos que Ele é exclusivo, que Ele é único, que Ele é sem igual, que não há nada que se compare ao Altíssimo. Deus quer que nós entendamos, na nossa relação com Ele, que esta relação também é única. Ela também é sem igual. Ela não pode ser reproduzida. Atente para isso, por favor. A nossa relação com Deus não pode ser reproduzida em outras relações que nós temos com toda a ordem criada. Ela não pode ser dividida em outras relações que nós temos com a ordem criada, porque nada que existe na ordem criada, nem outros homens, quer dizer, nem outros seres humanos, e nem nada que foi criado, por mais valioso que seja, se compara com Deus.
De modo que a nossa relação com Ele também é exclusiva, ela é única, ela é absoluta. Deus é único e nos chama a uma relação única com Ele, de total lealdade, uma relação de compromisso para com Ele, que reconheça exatamente quem Ele é, como aquele que está e é acima de todas as coisas. Não há nada que se compare com Deus. E quando a gente entende isso, a vida da gente fica mais teorreferente. Quer dizer, Deus é a referência para todas as demais relações que a gente tem. Porque a gente goza de uma relação única e exclusiva com Deus. Isso vai informar a maneira como a gente se relaciona com as outras pessoas e com a ordem criada neste mundo. Nada vai competir com Deus quando a gente realmente entende quem Deus é. Nada pode competir com Deus quando a gente realmente entende quem Deus é. É por isso que quando a vida do ser humano é devotada às coisas criadas, por exemplo, ao dinheiro, às riquezas, à carreira, à segurança, isso significa que ela está sendo devotada não como Deus, tendo Deus como sua referência, mas tendo o umbigo como a sua referência. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer na sua epístola aos Colossenses que a avareza é uma forma de idolatria. Você entende? Quando nós apanhamos coisas ou aspirações humanas, terrenas, e as tornamos tão importantes que, de alguma maneira, elas ocupam o lugar de Deus na vida da gente, o que a gente está fazendo é idolatria, é competindo, é tendo um amor que compete com Deus. E Deus quer lembrar os israelitas que Ele é o único, aliás, ele fez muito mais do que livrá-los da escravidão. Não, foi mais do que isso. Deus criou aquele povo. Deus criou aquele povo. Abraão, o pai da nação, um dia só sonhou com as promessas que Deus fez para ele. E agora, séculos depois, uma multidão no deserto são a concretização, não dos sonhos de Abraão, mas das promessas que Deus havia feito. De que ele haveria de, em Abraão, criar uma nação, um povo inteiro. Deus elegeu essa nação antes mesmo de criá-la. E Deus então criou uma nação que ele elegeu. E ele faz dessa nação um povo para si mesmo. E agora ele se manifesta graciosamente a este povo, trazendo esse povo de uma condição terrível para junto dele, para as portas da terra prometida. E assim ele lembra: só há um Deus. Eu sou Deus, único e exclusivo, e a relação que vocês têm comigo é uma relação única, exclusiva, que não, na qual não cabe competição. Ele quer então lembrar o seu povo quem ele é, como o povo deve se relacionar com ele. Uma vez que isso esteja muito claro, e ele vai dizer isso no verso 4, ouve, gente, presta atenção. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Então, verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Coração, alma e força. São expressões da língua hebraica que ajudam a gente a compreender aquilo que é por inteiro, que é completo, que é pleno. Coração, alma e força é amar a Deus sem reservas, sem competição, sem divisão, sem hipocrisia, sem demora. É amar a Deus de modo completo. Aqui, a voz da palavra é, é uma voz de ação imperativa. Amarás. É uma ordem.
E essa ordem não implica só num sentimento, mas num ato contínuo de devoção, de fidelidade. Amarás ao Senhor. Ele é o destinatário de todo o nosso amor. Ele é nosso Deus. Há um reforço aqui dessa expressão, desse pronome possessivo que é o Senhor teu Deus. Este Deus único e verdadeiro é nosso Deus. É o Deus que se faz nosso, é o Deus que habita conosco, é o Deus que nos conduz, é o Deus que nos guia, é nosso Deus. De toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua força. Esta é a ordem. Esta é a ordem. Quando eu era criança, eu recebia algumas ordens que eram boas para mim, mas que nem sempre eu entendia. Filho, vem para dentro para comer. Eu não queria ir, eu queria ficar brincando. Às vezes estava com fome, nem sabia que estava com fome, porque eu queria brincar. Filho, está na hora de dormir. Claro, na maioria das vezes eu não queria fazer essas coisas. Agora, imagina, né, Daniel, se alguém manda a gente dormir. É o tipo de ordem que a gente quer obedecer na hora, não é? Não é? Alguém, ou quando alguém chama, a gente tem um prato de comida tão gostoso, quer dizer, aquela travessa com aqueles alimentos deliciosos, né? E a gente não precisa pensar duas vezes. Então, se alguém chama a gente para comer agora, a gente vai correndo. Não é isto? Há algumas ordens que são muito boas para a gente, mas nem sempre a gente se dá conta delas. Eu lembro, conversando com o nosso querido e saudoso agora, professor Adalto, né, ele me contou um fato assim interessante. Quando ele tinha filhas pequenas, agora elas já são adultas, já têm filhos e tal, mas quando elas eram bem pequenininhas, assim, com 4, 5 anos, ele disse que fez uma viagem para Paris, com a esposa e com as filhas. Ele estava antecipando aquela viagem, né, para aquele lugar tão bonito, né? E ele disse que ele chegou a ficar um pouco frustrado porque ele foi para os lugares mais lindos de Paris. E enquanto ele contemplava aquela arte, aquela beleza toda, as crianças estavam pegando tampinha de garrafa no chão, pegando pedrinhas no chão. Então, atente para esse texto aqui. Deus está chamando os seus filhos a amarem aquilo que é mais amável. Deus está chamando os seus filhos para que admirem a maior beleza que existe, aliás, a fonte de toda beleza, a fonte de todo bem. Ele chama os seus filhos a um amor necessário, a obediência para a qual ele chama os seus filhos é algo prazeroso, é algo bom, é algo edificante, é algo que enleva a alma, é algo que faz bem. E é um amor necessário. Eu usei essa palavra de modo muito intencional. É um amor necessário. Amar a Deus é um amor necessário. Sabe por quê? Porque é necessário que todos os seres humanos amem a Deus. Enquanto o ser humano não ama a Deus, ele está perdido nesse mundo. Ele fica com a sua identidade comprometida. Ele fica com seus afetos comprometidos. Os seus sentimentos serão desgovernados, a sua mente será vazia, ou será destituída daquilo que é mais prazeroso, mais belo e mais santo que uma pessoa pode ter e experimentar, é provar e ver que Deus é bom, como diz o salmista no Salmo 34, verso 8. Agostinho, ele, ele traduz esta ideia nas suas confissões, com aquela linguagem bonita dele, mas muito honesta de quem entendeu que o amor a Deus é o maior bem que o ser humano pode experimentar. É a maior beleza que ele pode contemplar. E é verdade que às vezes a gente é tardio em obedecer aquilo que nos faz bem, ou que a gente brinque com pedrinhas e com tampinhas de garrafa diante das coisas mais belas e exuberantes que Deus tem para nos mostrar. Agostinho lamenta quando ele diz assim: tarde te amei. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Eis que estavas dentro de mim e eu fora.
e fora te buscava, e disforme como eu era, eu lançava-me sobre estas coisas formosas que tu criastes. Tu estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retinham-me para longe de ti aquelas coisas que sem ti não existiriam. Chamaste, clamaste, rompeste a minha surdez, brilhaste, resplandeceste, afugentaste a minha cegueira, exalaste o teu perfume, respirei e suspiro hoje por ti. Saboreei-te e agora tenho fome e sede. Tocaste-me e agora ardo no desejo da tua paz. Deus nos chama a amá-lo de forma completa, completa. É assim que ele chama o seu povo. E por fim, ele vai dizer que essa chamada de Deus, o Deus único, que nos chama a uma obediência que nos faz bem, ele diz assim: olha, guarda isso no coração, guarda no coração. Olha o verso 5, verso 6, perdão. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Agora Moisés ele reforça a sede onde todo o nosso coração, nossa força, nosso entendimento se manifesta. É o nosso ser mais interior, é o lugar das nossas emoções, é a sede dos nossos pensamentos, é a sede do nosso coração, que é de onde, aliás, flui as fontes da vida. É o coração. É por isso que a Escritura, em muitos outros lugares, vai nos dizer que Deus se importa muito com aquilo que a gente pensa. O apóstolo Paulo nos ensina isso na sua epístola aos Filipenses, capítulo 4, verso 8. O mesmo apóstolo Paulo nos ensina isso em Colossenses, capítulo 3, verso 1. Pensai nas coisas do alto, onde Cristo habita. Porque os nossos pensamentos, eles de alguma maneira vão revelar onde está o nosso tesouro, o nosso maior tesouro. Para quem algum dia, se tiver a oportunidade de visitar a Torre de Londres, uma fortaleza muito imponente, erguida bem no coração de Londres, está lá desde o século XI, nas margens do rio Tamisa. Pelo tour que se faz lá dentro, vai chegar em um lugar que fica bem no centro dessa fortaleza, onde há o cofre mais bem guardado de todo o Reino Unido. E dentro desse cofre estão as joias da coroa britânica. A porta do cofre tem 2 metros de espessura. Imaginou uma porta dessa espessura? São 2 metros de espessura. E dentre as muitas joias que estão lá, há um cetro com a cruz real, onde há o diamante, o maior diamante lapidado de todo o mundo, com 530 quilates. Está muito bem guardado, no centro daquele cofre, no coração daquele lugar. Sabe, gente, esta lei que Deus deu para a gente, que Ele deu para o seu povo, lá no deserto, precisava ser guardada no lugar mais protegido, nas recâmaras mais profundas da alma humana, lá no coração. Estas palavras, você as guardará, você as protegerá no coração. É onde a gente deve guardar a lei de Deus. Quando nós amamos a Deus, nós guardamos a lei de Deus no lugar mais protegido, no lugar mais sagrado que nós temos dentro de nós mesmos, lá na nossa alma. Nós vamos proteger todos os acessos do nosso coração, protegendo a nossa mente, protegendo os nossos ouvidos, protegendo os nossos olhos, para que não venham ladrões que sejam capazes de roubar aquilo que é mais precioso e que está guardado no coração da gente.
Quando nós amamos a Deus desta maneira, nós admiramos, nós valorizamos tudo que vem dele, porque o que vem dele é único, é exclusivo, ele é o único Deus. E ainda mais, é de imenso valor, porque ele é o sumo, é o bem supremo, vale mais do que qualquer coisa que nós possamos ter. Tudo quanto vem de Deus vale mais do que a nossa própria vida. É algo para nós guardarmos, entesourarmos no nosso coração. A Shema é esse resumo de toda a lei. É a síntese dela, é a essência da lei. Tudo quanto Deus revelou, tudo quanto ele entregou para o seu povo naqueles dias, no deserto, se resume a esta chamada de amar a Deus acima de todas as coisas. Sabe quem diz isso? Jesus. Alguns homens queriam experimentar Jesus. Chegaram diante dele. Eles eram especialistas da lei. Lá em Marcos, capítulo 12, verso 28, assim como Mateus 22 e outros textos, a gente lê que eles perguntam: Mestre, mestre, qual é o principal dos mandamentos? Jesus responde: o principal é este: ouve, ó Israel, Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma e de todo o teu entendimento, com toda a tua força. E o segundo é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E não há mandamento maior do que estes. Jesus diz que este é o principal dos mandamentos, que neste mandamento se resume toda a lei e os profetas. E aliás, como nós lemos aqui no Evangelho de João, ele dirá que aquele que tem esses mandamentos e os guarda, este é o que o ama. Mas sabe de uma coisa? Só Jesus, só Cristo foi capaz de amar o Pai sem nenhuma reserva, de forma plena, completa, cabal, desta maneira. O povo entrou na terra, mas fracassou em obedecer esta lei. Nós fracassamos em obedecer esta lei, mas Cristo não. Cristo não. Cristo amou ao Pai de modo pleno. Aliás, ele sempre amou o Pai, ele vem da parte do Pai, e mesmo na sua natureza humana, ele amou o Pai de modo tão pleno que ele obedece ao Pai em todas as coisas, sem jamais desviar daquilo que o Pai havia revelado, sem pecado, vai dizer o texto de Hebreus, sem reservas, até o fim. Ele ama ao Pai, e é só em Cristo que você e eu somos capazes de amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força e entendimento. Lá em 1 João, capítulo 4, verso 19, nós vemos que nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E Ele nos amou de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas desfrute da eternidade na face de Deus. Que ame a Deus para sempre. O que você acha que é receber o Filho para desfrutar da eternidade? É você poder obedecer esse mandamento finalmente e amar a Deus todo o coração, toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, para sempre, para sempre, para sempre. É só em Jesus. Se você está aqui, se você me ouve, e você não consegue amar a Deus, eu quero dizer que você é um ser humano, como qualquer outro ser humano que também não consegue amar a Deus, mas em Cristo
se você deposita a sua fé nele, a sua confiança nele, se você confessa Jesus como o seu Senhor, você recebe a promessa de que nele você é regenerado, você nasce de novo em Cristo. E aí você agora tem o seu coração mudado e transformado. A lei de Deus, que antes você rejeitava, ela é escrita lá no seu coração. Você passa a amar esta lei. E há um efeito muito evidente do amor que nós temos por Deus. Sabe qual é? É o que Jesus explica logo em seguida, é que a gente passa a amar as pessoas. A gente já passa a amar as pessoas da maneira que Deus ama. Às vezes a gente diz para as pessoas que nós as amamos, mas é possível que aquilo que nós chamamos de amor não é exatamente o mesmo amor que Deus tem para com elas. Tem para conosco. É possível. Mas quando nós amamos a Deus, nós amamos também o próximo. Na, uma das cenas mais bonitas, pelo menos na minha opinião, do musical que é adaptado a partir da obra de Victor Hugo, Os Miseráveis, é uma que tem o bispo Miriel dizendo para Jean Valjean assim: amar uma outra pessoa é ver a face de Deus. E você sabe que, embora a gente não vá fazer isso agora, mas se a gente seguir na Shemá, exatamente isso que Moisés está dizendo, é exatamente isso que Deus diz. Sabe por quê? Nós amamos a Deus, Ele está lá no coração da gente. O efeito prático disso é que a gente vai amar os nossos filhos. A gente vai falar de Deus para eles. Nós inculcaremos isso na geração seguinte. Nós vamos falar do amor de Deus para os nossos filhos. Nós vamos falar do amor de Deus na nossa comunidade. Nós vamos pendurar isso até nas nossas portas e vamos escrever isso no nosso coração. Essas palavras aqui de Moisés, mais tarde os judeus entenderam mal, que eles criaram seus filactérios, eles criaram os seus objetos, né, para que se lembrassem sempre do texto, mas esqueceram-se de guardar esse texto lá no coração mesmo. Mas o que ele realmente está dizendo para a gente, não é que a gente precisa ter um mezuzá na porta, embora talvez isso não seja uma coisa por si só ruim, mas não é isto não. Que nós porque amamos a Deus e guardamos essas palavras no coração, nós agora vamos amar os nossos filhos, a nossa comunidade, as pessoas, e vamos espalhar esse amor de Deus. Por isso que ele vai dizer: inculcarás aos teus filhos, falarás sobre isso. Isso vai ser prazer para a gente, é mel nos nossos lábios. Nós quereremos falar de Deus e das coisas de Deus. Mas isso é uma implicação de uma próxima mensagem. Eu quero concluir. Tem 3 pontos importantes aqui que nós vimos. A exclusividade de Deus. E sabe o que ela chama eu e você a fazer hoje? A confessar no coração é um compromisso, a professar no coração, melhor dizendo, a professar no coração um compromisso de lealdade para com Deus. Lealdade. Pense em alguns amores que você tem. Alguns amores. Pense. Escolha os seus principais amores. E pergunte-se a si mesmo se o amor a Deus é o que governa esses amores. Se você acha que há algo que você ama mais do que a Deus, ou de modo mais desgovernado, sem que isso seja informado pelo amor a Deus, então quem sabe esse texto não chama você hoje a renunciar a esses amores diante de Deus. Amar a Deus em primeiro lugar. Mas esse amor total que a gente vê aqui no verso 5 chama a gente a uma entrega completa, integral, não é isto? Coração, alma, força, entendimento. Quanto que você tem dedicado os seus melhores momentos do dia para pensar nas coisas do alto? Uma maneira de nós mostrarmos o nosso amor para com Deus é devotarmos aquilo que nós temos de melhor, a nossa força.
nossa energia, nossa disposição para com Deus. E Ele nos dá tantos recursos bons. Ele nos dá a palavra para nós meditarmos nela. Alguns de nós, talvez, não sejamos, por causa do dia a dia tão agitado, sejamos tentados. A primeira coisa que faz é abrir o celular quando acorda de manhã, é ver o WhatsApp, é ver as notícias. Abre a Bíblia, fala com Deus primeiro, ora, dedique, consagre o seu dia a Deus. Talvez isto, uma oração de adoração, um cântico, quem sabe, seja uma maneira de você declarar o seu amor. E, por fim, guardar essa palavra no coração. Faz do coração esse cofre onde a palavra fica guardada. Nós temos aqui a meditação nos versículos que nós memorizamos na semana. Guarda lá esse versículo. Volta para ele. Lembra dele. Proteja os seus olhos. Proteja os seus ouvidos. Proteja o seu tempo contra coisas que podem roubar do seu coração aquilo que é mais precioso que Deus coloca lá. É a palavra dele. É o evangelho. Há algumas frases que atravessam os séculos. Esta é uma delas. Ouve, Israel, o Senhor é o nosso Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. É uma frase que a gente precisa guardar não só na memória, mas lá nas recâmaras da alma, no coração. É só em Cristo que nos amou primeiro que nós amamos a Deus dessa forma. Então que Ele nos abençoe. Que Jesus acenda em nós a chama desse amor. Que possamos amar a Deus com tamanha intensidade. Que a graça dele seja com todos nós. Vamos orar. Nós te bendizemos, Senhor, tua palavra que é santa e boa. E agradecemos porque o Senhor nos chama à obediência de algo tão santo, tão belo, tão exclusivo e tão verdadeiro. Senhor, quantas vezes nós não te amamos assim? Então pedimos que o Senhor nos ajude, despertando mais uma vez, renovando em nós, fazendo-nos voltar ao primeiro amor. Vejamos a face de Cristo, em quem nós somos chamados e capacitados a amar. Que a face de Jesus brilhe sobre cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, nesta noite. Em nome dele mesmo nós oramos. Amém.